Meu nome é Cássio, tenho 28 anos, estou residindo em São José desde 2019, quando acabei indo jogar em Portugal e dei meus pais para cá. Cresci num lar cristão por família da minha mãe, né? A família da minha mãe, ela sempre foi cristã e pude conhecer a palavra desde pequeno por parte deles. Eu vejo muito um plano de Deus na nossa vida, o futebol. Eu sou atleta profissional e eu não vejo futebol como o mais importante da minha vida, mas sim como um plano de Deus para Ele alcançar toda a minha família e ter feito essas maravilhas que Ele tem feito hoje em dia. E a gente pôde desfrutar disso. Em 2006, o São Paulo achou eu lá em Mato Grosso do Sul. Fizeram um convite para minha família, se eu poderia estar vindo para cá e jogar. Foi um tempo assim fantástico no São Paulo. Eu fiquei 5, 6 anos, né? 2011 eu me transferi para a Portuguesa, 15 para 16 anos, e aí foi meu boom no futebol, porque assim, eu já com 15 para 16 eu já jogava no 17, já tinha uma projeção absurda, sonho de criança mesmo, assim, absurdo, e tava tudo acontecendo do jeito que eu sempre idealizei. E foi um trabalhar muito de Deus esse 2013, porque eu tava pré-convocado para a seleção sub-20 e tava vendido pro Palmeiras na época. E aí eu tive uma lesão no joelho, minha patela parou atrás do joelho e o médico da Portuguesa falou pra mim que não queria pegar o caso porque ele não acreditava que eu voltaria a jogar. O médico do Palmeiras falou que por ele não operava porque não sabia quando que eu ia ficar bom e era um pouco nova essa lesão, né? Assim, não tinha muitos casos, a gente só tinha visto antes o Ronaldo, que foi aquela mesma coisa que a dele subiu, né? O Rodrigo Caio, que tinha sido no meio, e o Cássio, que tinha parado atrás. Saí do campo, assim, os questionamentos, né, as dúvidas, porque, assim, era o zagueiro mais novo na Série A do Brasileiro. Era meu último dia na Portuguesa. Ia pro Palmeiras, seleção na porta, e tudo acontecendo, meu sonho de criança, e agora, o que vai ser? E eu lembro que eu peguei meu celular, quando eu saí do campo, eu liguei pro meu pai. Liguei pro meu pai e falei, pai, acabou tudo. Aí meu pai, o que você tá falando, moleque? Você tá louco? O que tá acontecendo? Me explica. Eu falei, pai, machuquei, meu joelho foi pro espaço e lascou, acabou. Aí ele, calma, respira, o que aconteceu, tal. Me colocaram no carro e eu fui. Aí passei com esse médico que um tio meu indicou, que ele é ortopedista em São Paulo, muito bem conceituado. E ele indicou, falou assim, ó, Cássio, o cara é especialista de patela, vamos passar com ele. E aí passei com ele, ele falou, Cássio, fica tranquilo, vamos operar, eu acho que é o melhor a ser feito, porque daí nesse time assim de o médico do Palmeiras falou, não vamos operar, a gente quer o Cássio, mas não vamos operar. Aí fica nisso, não opera ou opera. E aí fiz a cirurgia e começa todo aquele processo. E esse processo foi doloroso. E eu lembro quando eu estava indo para a mesa de cirurgia, eu fiz uma oração para Deus, não testando Deus, mas falando, pai, eu sempre conheci o Senhor de ouvir. Agora eu cheguei num ponto que é o impossível. E o Senhor é o Deus do impossível. Eu não consigo mais. Os médicos falaram que é uma incógnita se eu vou voltar a jogar. Só que eu sei que o Senhor pode. E aí começou o processo do meu tratamento da lesão, né? Porque eu operei e aí foram 12 meses de tratamento fora dos gramados. Então, assim, a minha desculpa é que eu já não ia com tanta frequência, todo envolvido nos jovens ou em todas as programações da igreja, já não tinha mais desculpa. Então, assim, era de segunda a segunda na igreja. Lembro um dia que eu tava orando, assim, eu tava abaixado e, pai, por quê? Perguntando para Deus, abrindo o coração mesmo, rasgando o coração. Por quê, pai? O que aconteceu? O que o Senhor quer de mim? Me deixa, abre os meus olhos para eu enxergar como o Senhor quer que eu enxergue. E aí eu lembro que eu tava orando assim, eu tava com a cabeça baixa assim. Aí chegou um rapaz que eu nunca vi na minha vida, nunca. Colocou a mão no meu joelho e falou assim, ei, o processo é duro, cara. E a sua vida é muito como o ouro. O ouro, para ele chegar na fase ouro, ele é... E aquilo lá ficou me matutando muito. Ele falou, mas nunca se esqueça que quando você for ouro, você vai ter o seu valor. E o seu maior valor é para Cristo, é que você é para Cristo. E foi surreal, porque assim, eu mergulhei de cabeça e foi só bênção, e minha vida mudou. Aí meu olho abriu assim e eu comecei a entender que o futebol era só o futebol. Era só um meio de eu ser instrumento e alcançar vidas. E aí começou, e foi um trabalhar muito doloroso. Porém, quando, assim, a mão de Deus é tão tremenda que ela levou, essa lesão chegou muito mais do que eu mesmo, Cássio, podia imaginar.
Porque a minha lesão, a partir do 5º, 6º mês, ela começou a ser método de estudo lá fora, num congresso que tinha dos maiores médicos do mundo, em entender como que a reabilitação estava sendo tão rápida, porque assim, aos olhos humanos era impossível, aos olhos humanos já não tinha mais jeito. Só que o nosso Deus é um Deus de milagres, e onde o diabo tenta colocar um ponto final, Deus vem sempre com um novo começo. O que aconteceu? O pessoal do Santos foi lá e fui pro Santos. Eu saí de uma Portuguesa numa Série C e vou para um Santos numa Série A. Não tem como falar assim, Cássio, você é muito bom. Não se trata do Cássio. Eu vejo muito como a mão de Deus na minha vida ali, porque foi um tempo também lá tremendo, porque lá eu me envolvi lá, fiquei à frente do Atletas de Cristo e comecei a fazer discipulado, vidas foram ganhas para Jesus e eu comecei a entender que já não se tratava mais, eu estava num Santos, mas eu estava focado em ser instrumento por onde eu passava, e Deus me levou lá fora, de redores do mundo aí. Hoje eu conheço chamada, eu tenho ciência de que eu sou enviado por Deus e o futebol é o futebol. Não se trata mais do futebol, não se trata mais do Cássio, mas se trata sempre de Jesus, porque é o único digno de toda honra e glória e quem merece todas as atenções.